dias. Bom dia. I bring you greetings from the elders, the pastors, and the saints at Capitol Hill Baptist Church in Washington, D.C. Eu trago um abraço em nome de todos os santos, dos pastores, os presbíteros da Igreja Batista de Capitol Hill. They have been praying for me and they've been praying for you all, so it's a privilege to be here together. Eles têm orado por mim, têm orado por vocês também. É de fato um privilégio estarmos juntos aqui. This is Luke's and I's first time to Rio, and you all have a beautiful city. É minha primeira vez aqui no Rio, junto com meu filho, e vocês de fato têm uma cidade muito bonita. But even more beautiful than this beautiful city is this church. Mas ainda mais bela do que essa cidade é esta igreja. It is super encouraging for me to see the people of God gathered here in this area. É extremamente encorajador para mim ver o povo de Deus reunido aqui nesta área. And to see how the Lord is using you all to make disciples and to build up disciples for His glory. E ver como Deus tem usado vocês para fazer discípulos e ajudá-los a crescer para a glória de Deus. And in that spirit, I want to speak to you all today from the book of Ephesians. E nesse espírito eu gostaria de compartilhar com vocês algo a partir do livro de Efésios. In some ways, if you were here last night, this is just a continuation of what we talked about last night. Se você esteve aqui conosco ontem à noite, vai ser uma espécie de continuação daquilo que ouviram. Last night we looked at a biblical vision of the church from all of the Bible. É uma visão da igreja de forma ampla a partir da Bíblia. And the application for that talk last night was largely focused on pastors, on church leaders. E a aplicação que eu fiz ontem foi mais focada em pastores e líderes. Today we're going to look at the same vision of the church from the Bible, E hoje nós vamos olhar a mesma visão bíblica da igreja, but we're going to look at it from just the book of Ephesians. mas nós vamos olhar a partir apenas da epístola aos Efésios. And instead of pastors, today's application is going to be for Christians, for individual Christians. E em vez de a pastores, a aplicação de hoje vai ser para todo cristão. And if you were here last night, you'll hear some repetition, but repetition is good. Mas se você esteve ontem, talvez você ouça algumas coisas repetidas, mas a repetição também pode ser muito boa. Because whether the vision of the church is from the whole Bible or the book of Ephesians, God's plan is one. Porque seja a partir de uma perspectiva bíblica inteira ou na carta de Efésios, a visão de Deus para a igreja é uma só. I want to start though with a question for you. Eu quero começar com uma pergunta para você. What's the first thing that comes to mind when you think of the church? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre a igreja? Is your impression a positive one, a negative one, or indifferent? A sua impressão sobre esta palavra, igreja, é positiva, negativa ou simplesmente indiferente? What if you asked your family or your friends or your coworkers what they thought about the church? E se você perguntasse aos seus familiares, seus colegas de trabalho, o que eles pensam a respeito da igreja? How would they respond? Como eles responderiam? Is she beautiful in their eyes? Será que a igreja é bela aos olhos deles? Or is she barely even noticeable? Ou será que é nem um pouco perceptível? I grew up in Texas in a non-Christian home. Eu cresci no Texas, num lar não cristão. My feelings and my perception toward the Christian church were not good ones. As minhas percepções acerca da igreja de Cristo não eram muito boas. Sadly, many of the churches that I saw around me, like many of the marriages I saw around me, were better pictures of hell than heaven. Infelizmente, a maioria das igrejas que estavam à minha volta, assim como os casamentos também, eram uma representação mais do inferno do que do céu. That is, the churches I saw, they weren't impressive. They weren't attractive. Essas igrejas que eu via ao meu redor não eram nem um pouco atrativas, nem impressionantes. And honestly, I thought Christianity at best was just hypocrisy because the Christians I knew looked no different than me. E a minha percepção era que o cristianismo tinha mais a ver com hipocrisia do que qualquer outra coisa, porque os cristãos não eram diferentes de mim. And I grew to hate Christianity because I thought it was destructive. E eu comecei a odiar o cristianismo por pensar que ele era destrutivo. Every time I would read the newspapers and the headlines, when it talked about Christian leaders, it was usually with sexual immorality or financial extortion underneath it. Todas as vezes que eu lia as manchetes nos jornais, eu via alguma coisa quanto a problemas de corrupção e extorsão feitos por líderes cristãos.
But by God's grace, at the age of 22, I began attending a healthy church in Washington, D.C. Mas pela graça de Deus, ali por volta dos 22 anos, eu me converti e comecei a entrar para uma igreja cristã ali em Washington, D.C. In the mercies of God, my mother had become a Christian and she invited me to come to church with her. E pela graça de Deus, a minha mãe se converteu e começou a me chamar para vir à igreja com ela. And the Lord used that experience to show me a very different picture, a good experience of what the church is. E Deus usou essa experiência para me mostrar a imagem de uma boa igreja, de uma verdadeira igreja como ela deveria ser. They were a weird church, Era uma igreja diferente, but their weirdness was attractive in the way that they loved one another and me, and the Lord used that to convert me. mas esse aspecto estranho desta igreja, que era diferente das outras, foi usado por Deus para atrair meu coração e para que eu me convertesse. And as I grew in the church, I started reading the Bible, and I read verses like 1 Peter 2:12, where Peter says, excuse me, want to translate that? Eu cresci, então, naquela igreja e eu pude encontrar versículos como 1 Pedro 2,12, que diz: vivam uma vida boa entre os pagãos, de modo que se vocês forem, apesar de serem acusados de fazerem algo ruim, eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. And that's just Peter echoing Jesus in Matthew 5, where he says the church should be light in the darkness, a city on the hill. Na verdade, esse texto de Pedro ecoa aquilo que Cristo já havia dito em Mateus 5 sobre sermos a luz no meio das trevas. I came to realize that the church is to be a display of God's glory. E aí eu percebi que a igreja deveria ser uma exibição da glória de Deus. A picture of his love and his purity and his unity. Um retrato de seu amor, de sua pureza, de sua unidade. And his main means to make disciples. E o seu principal papel, o principal meio que Deus usa para fazer discípulos. But in God's mysterious providence, making disciples and teaching them everything Jesus has commanded, it's not a quick process, is it? Mas pela providência misteriosa de Deus, esse processo de fazer discípulos não é algo fácil nem rápido, não é mesmo? I said last night, making disciples is a lot like raising children. Como eu disse ontem à noite, fazer discípulos é muito parecido com criar crianças. I love being a husband and a father of 5 children. Eu amo ser marido e pai de 5 filhos. 3 girls, 2 boys, 3 meninas, 2 meninos. ages 10 to 21. Nas idades de 10 a 21 anos. It is the greatest existential blessing that I've had as a Christian here on earth. É a Being part of a maior. family. Sorry. Ser parte de uma família é, na verdade, a maior bênção existencial que eu tenho como cristão. By God's grace, the Lord's given me good kids. E pela graça de Deus, Ele me deu bons filhos. There's many evidences of grace. E há muitas evidências da graça And I neles. get to travel to Rio with my 15-year-old boy. Eu vim aqui com meu filho, no Rio de Janeiro, meu filho de 15 anos. But as I walk by these children, I often pray, Lord, do I have enough time to teach them everything that they need to know in the 18 years that they're in my home? E muitas vezes eu me perguntei, nesses 18 anos aproximadamente que eles passarão comigo na minha casa, será que eu terei condições de ensinar-lhes tudo o que Jesus me ordenou? Raising children is a process of growth that demands time and patience and teaching and a family. E esse processo de criar filhos exige muito tempo, paciência, ensino e uma família. It's joyful, inefficient, hard, glorious work. É glorioso, ineficiente, é um trabalho duro. But if we do it well, it can bear great gospel fruit. Mas se nós o realizarmos bem, pode dar muitos frutos, frutos maravilhosos. And God has created his church to be the family by which this growth happens for disciples. E Deus fez com que a igreja fosse esse ambiente para gerar e criar discípulos. Just like my family is God's plan to raise up the kids. Assim como na minha família foi o plano de Deus para criar meus filhos. Beloved, in this present age, life is war. Mas, nessa presente era, a vida é difícil.
Satan is warring for our souls and the souls of our family and our friends and our coworkers. É como uma guerra. Satanás está trabalhando pelas nossas almas. Ele está lutando para destruir nossas famílias. But the good news is we know the end of the story. God wins. Mas a boa notícia é que nós sabemos o final da história. Deus vence. The gates of hell will not prevail against the church. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. And according to the end of the Bible in Revelation, Jesus will return to bring the new heaven and the new earth. E de acordo com Apocalipse, no final da Bíblia, nós sabemos que Jesus vai voltar para fazer novos céus e nova terra. Oh, my favorite verse, we will see him face to face. E o meu versículo mais interessante para mim, meu versículo favorito é aquele que diz que nós veremos Jesus face a face. But until then, we have the church. Mas até este momento, o que nós temos é a igreja. And the church is to guard the gospel and protect it and put it on display for the world to see. E o que a igreja precisa fazer é guardar, é proteger esse evangelho e exibi-lo ao mundo. A healthy biblical church is the most powerful weapon in the army of the Lamb. Uma igreja saudável é a arma mais poderosa que Deus tem para fazer isso. If we can unlock the power of the church, there is no greater means to fulfill the Great Commission. Se nós pudéssemos liberar, ou se nós pudermos liberar o poder da igreja, esta é a principal arma para o cumprimento da grande comissão. Right? God's word is preached and proclaimed and reverberates into the bodies and the lives of the church gathered. E o evangelho então vai se expandir, vai ser liberado e ele vai reverberar na vida de muitas pessoas. And then those believers, that church gathered, it scatters out into the world, into the neighborhoods, into the workplaces. E os crentes, os membros dessa igreja vão se espalhar pela cidade, exibindo o evangelho para seus amigos, seus vizinhos. And that word is lived out in your lives, acting like salt and light. E essa palavra vai ser vivida por meio da sua vida como sal e luz. This is true power. Este é um poder de verdade. And it's why a biblical vision of the church is so important. E é por isso que a visão bíblica acerca da igreja é tão importante. Unfortunately, this is not everyone's experience in the church. Infelizmente, essa não é a experiência de todo mundo na igreja. In my country, in America, among Christian evangelicalism, the church is usually forgotten or just assumed at best as a central part of the Christian life. Nos Estados Unidos, mesmo entre muitos evangélicos, a igreja local tem sido um assunto meio esquecido, que não é um assunto central na vida das pessoas. So, for example, college students, kids 18 to 22, they usually don't go to church because honestly, the parachurch ministries are better for their own discipleship. Por exemplo, em idade universitária, muitos jovens acabam se afastando da igreja e tendo sua experiência cristã apenas no nível de organizações para-eclesiásticas, que na visão deles acaba contribuindo mais para o seu discipulado. And after college, we usually just become too busy, or there's not really a good church around where we're living. E quando saem da faculdade, elas se tornam ocupadas demais ou simplesmente não encontram uma boa igreja no lugar onde elas vivem. So we find better ways to grow and minister. E acham outras maneiras melhores de desenvolver seu ministério. Or more often than not, we end up just growing lukewarm and cold in the faith. E muitas das vezes acabam se esfriando na fé. But the Bible, especially the New Testament, paints a very different picture. Mas a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, apresenta uma imagem muito diferente a respeito da igreja. In Paul's letter to the Ephesians, we see an astounding portrait of God's new society, the church. Na carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos um retrato impressionante dessa nova sociedade que Deus está construindo. They are living together and fulfilling God's purposes. Essa sociedade, essa comunidade está vivendo junta e cumprindo os propósitos de Deus. As non-believers are converted, Enquanto não convertidos são convertidos. as believers are built up, E crentes são edificados. and God is glorified through the communion and the life together of this new society. E Deus se torna glorificado no meio desta comunhão, nessa nova sociedade. And it's a society that He creates through the gospel of Jesus Christ. Essa nova sociedade ou comunidade que Jesus criou por meio de sua obra. So that's what we see in the whole book of Ephesians. E é isso que nós vemos no livro de Efésios. And as your guest preacher today, my heart's desire is simple.
E o meu desejo, como seu pregador nesta manhã, é muito simples. Number one, I want to encourage you with this biblical vision of the local church. Em primeiro lugar, eu quero encorajar você com essa visão bíblica acerca da igreja. And then number two, to conclude for application, I want to highlight the blessings that come in our lives when we embrace this vision for our own discipleship. E em segundo lugar, quando eu chegar na parte das aplicações, eu quero também que você abrace essa visão da igreja local no seu próprio discipulado. So to that end, let's go to Paul's letter to the Ephesians Então nós vamos hoje para a carta de Paulo aos Efésios, to capture this vision of the church. para tentar capturar essa imagem sobre a igreja de Cristo. Now, this is not going to be a normal sermon. E não vai ser um sermão normal. This will be an expositional sermon Vai ser um sermão expositivo, in the sense that the point of my sermon, I believe, is the point of the text. no sentido de que eu creio que o ponto do meu sermão é o ponto do próprio texto. But our text is the whole book of Ephesians. Mas, nesse caso, o texto que nós vamos usar para o sermão é o livro inteiro, a carta inteira de Paulo aos Efésios. So if the Ephesians is like a big house, Se Efésios, então, fosse assim uma grande casa, we're going to do the tour where you just run through the hallways and not the slow room by room tour. nós vamos fazer assim um passeio por essa casa, passando correndo pelos corredores e não ficando assim muito detidos em cada cômodo. But I want to encourage you to go back today or later in the week and read the whole book of Ephesians. Mas eu quero encorajar você, quando for para casa, ao longo da semana, que você leia de forma mais calma o livro inteiro de Efésios. You can do it in 15 minutes. Dá para fazer isso em 15 minutos, ler a carta inteira. And read it slowly, going room by room, chapter by chapter, thinking about this vision that we hear today. Eu encorajo você a fazer isso, a ler e ler devagar, olhando cada cômodo da casa, ou seja, cada seção da carta aos Efésios. But first, let's see what Paul says about this new society of God. Mas a primeira coisa, antes de tudo, vamos ler o que Paulo diz sobre essa nova sociedade, a igreja. And I want us to see 5 things. Eu quero compartilhar com você 5 coisas. These will be the first 5 points of the sermon outline, which you see here on the screen. E vão ser exatamente essas 5 coisas que aparecem ali no slide que vocês estão vendo. First, we see the foundation in chapter 1. Primeira coisa, nós vemos a fundação ou o fundamento no capítulo 1. Then we see the construction of this new society in chapter 2. E depois vemos no capítulo 2 a construção, a edificação dessa nova sociedade. Chapter 3 shows us the purpose. O capítulo 3 compartilha conosco o propósito. And then chapter 4 and 5 show us the results of this new society. Então, os capítulos 4 e 5 falam do resultado, do produto dessa nova sociedade. And then finally in chapter 6, Paul concludes showing the power that drives and builds E this new aí, society. no capítulo 6, Paulo então fala desse poder que essa sociedade tem. And then, like I said, finally we'll conclude with 4 practical blessings that come when we individually join a local church. E aí, no final, nas aplicações finais, eu vou compartilhar 4 coisas, 4 bênçãos que nós temos por compreender essa visão bíblica sobre a igreja. But let's start with point number 1, the gospel foundation of this new society. Então, vamos começar no ponto número 1, o fundamento do evangelho para essa nova sociedade. We see this in chapter 1. Vemos isso no capítulo 1. If you want to read chapter 1, verses 1 through 10. Lerei o capítulo 1, versos de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério ou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
Amen. Here we see that Ephesians is a beautiful picture of reconciliation. Podemos ver aqui que esse trecho de Efésios traz um retrato lindo da reconciliação. Vertically, Christ is reconciling all of creation to himself and to God. Num sentido vertical, Cristo está reconciliando consigo mesmo toda a criação. And horizontally, Christ reconciles all believers, Jew and Gentile, to one another in the church. E horizontalmente, Cristo está reconciliando todas as pessoas, judeus e gentios, na igreja. The power, the foundation driving this reconciliation is the gospel of Jesus Christ. E o poder, a força que está conduzindo toda essa reconciliação é o Evangelho de Cristo. That's what we see right here in these opening verses. E é isso que nós vimos aqui nesses versos de abertura da epístola. Paul gives us the foundation for our hope, the spiritual blessings that we have in Christ. That is the gospel. Paulo nos dá o fundamento dessa esperança que temos em Cristo, que é o Evangelho. My friends, the gospel is our only hope. It's the only reason to get out of bed in the morning. Irmãos, o Evangelho é a nossa única esperança, é a única razão pela qual nós acordamos de manhã. It is the singular one mark that defines the true Christian and the true church. É a única coisa, aquela coisa singular que caracteriza o verdadeiro cristão e a verdadeira igreja. It's the one non-negotiable. É aquilo que de forma alguma pode ser negociado. Why? Por quê? Well, because God always creates, God always saves through his word. Porque Deus cria, assim como Ele salva, sempre pela sua palavra. From Genesis 1, where God speaks all of creation into being. Como em Gênesis 1, nós vemos que Deus cria todas as coisas por meio de sua palavra. To John 1, where that word becomes flesh and lives among us. E em João, capítulo 1, nós vemos que esta palavra tomou a forma humana e veio habitar entre nós. The pattern of the Bible is simple. O padrão da Bíblia é muito simples. God always creates, God always saves through his word. Deus sempre cria, Deus sempre salva por meio de sua palavra. This is why the gospel is essential. It's the good news, the message of salvation. É por isso que o evangelho é tão essencial, é a boa notícia, as boas novas da salvação. There's no other way to be saved or to have a biblical, healthy church. Não há outra maneira de ser salvo a não ser que você esteja numa igreja bíblica verdadeira. But preacher, what is the gospel? Mas pregador, o que é o evangelho? Well, it's the good news and it's foundational to God's new society. É as boas novas, a fundação da nova sociedade que Deus cria. It's the good news that God is the holy and just creator. É a boa notícia de que Deus é santo, é um criador. Yet we have rebelled against him. That's called sin. É verdade, nós nos rebelamos contra ele, e isso se chama pecado. But in his love and in his mercy and his justice, he sent his son, Jesus Christ. Mas em sua misericórdia e em seu amor, ele nos enviou o seu filho, Jesus Cristo. He sent his son to take the penalty that we deserve for our rebellion. Ele enviou Jesus, seu filho, para tomar sobre si a punição que nós merecíamos pela nossa rebelião. So condemned, Jesus stood in our place as a substitute. Então, condenados, Jesus esteve no nosso lugar, assumindo essa culpa no nosso lugar. Though he had no sin, he became sin for us, that we might have the righteousness of God and be not guilty. Mas apesar dele não ter culpa nenhuma, ele se tornou culpado em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar sem culpa. And this glorious gift of undeserving grace is offered freely to everyone who will repent of their sins and believe in Jesus Christ as Lord. E essa graça, esse dom gratuito, é oferecido a todas as pessoas que se arrependam e creiam somente em Jesus. You see, Jesus meets us at the intersection of darkness and light and invites us into the family of God, the church. Então Jesus interveio nessa divisão entre trevas e luz e nos chamou e nos atraiu para fazer parte de seu reino, de sua família. If we trust and follow him. Se nós confiarmos nele e o seguirmos. And that's why this gospel of reconciliation is the foundation of everything that Paul says and does. E é por isso que esse evangelho da reconciliação é a fundação de tudo o que Paulo está dizendo aqui. And notice how Jesus and the church are central to this gospel foundation. Go ahead and read Ephesians 1, verse 22 and 23. E veja como a igreja faz parte de tudo isso aqui, como a igreja se integra
a tudo isso que estamos falando. Eu vou ler Efésios 1, 22 and 23. 22 a 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. So God gives Jesus in the gospel to build the church, verse 22. Então Deus deu Cristo à igreja para que a construísse, verso 22. And that church is to be his body, the fullness of God, verse 23. E essa igreja é para ser o seu corpo, a plenitude, como está no versículo aqui. So do you see the connection? Então você consegue ver a conexão entre essas coisas? The blood of Jesus cleanses us from our sins. That's the gospel. O sangue de Cristo nos purifica do pecado. Esse é o evangelho. And we have genuine, joy-filled fellowship with God and with one another if we walk in the light. E se caminharmos na luz, nós temos comunhão tanto com Deus quanto uns com os outros. If we repent and believe in Jesus. Se nos arrependermos e crermos em Jesus. Isn't this a beautiful picture of the church and the gospel? Esse não é um retrato maravilhoso acerca da igreja e do evangelho? What is the church? O que é a igreja? It is a blood-bought, supernatural community that grounds us in real relationship with our Creator and with one another. É um relacionamento, é uma comunidade que foi comprada pelo sangue de Cristo para que tivéssemos esse relacionamento, essa comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. So in God's economy, the gospel alone serves as the foundation on which he builds this new society, the church. Então, na economia de Deus, o evangelho, somente o evangelho, serve como esse fundamento sobre o qual ele constrói essa nova sociedade, a igreja. And how does God build this new society? E como Deus constrói essa nova sociedade? Well, he creates it himself. It's a supernatural work. Bem, é ele mesmo que a cria, é uma obra sobrenatural. That's what we see in chapter 2, E é isso, the construction of this new society. é isso que nós vemos no capítulo 2, a construção dessa nova sociedade. And it's interesting, the first supernatural creation we see in chapter 2 is in the lives of individual Christians. E a primeira criação que nós vemos aqui de modo sobrenatural no capítulo 2 é na vida individual dos cristãos. We have a new identity in the gospel of Christ. Cada um de nós tem uma nova identidade em Cristo, And it has nothing to do with our worth or our works. a qual não tem nada a ver com a nossa obra ou as nossas obras. Look there at verses 8, 9, and 10. Read Vou that. ler aqui os versículos 8 a 10 do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. And what happens? E o que acontece? Well, God works through Christ to use us to construct the church as a display of his glory and power. Deus trabalha, Deus atua por meio de Cristo para nos usar para construir essa igreja que exibe sua glória e seu poder. That's what we see in the rest of chapter 2. É isso que nós vemos no restante do capítulo 2. You go ahead and read Ephesians 2, verse 12 through 22. Vou continuar a leitura aqui, do 12 ao 22. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amen. So we see right there in verse 13 that the gospel, through the blood of Jesus Christ, brings us into a supernatural community of peace. E aqui nós vemos que o evangelho, pelo sangue de Cristo, nos traz para juntos nessa nova comunidade. It makes us citizens, members of the household of God. Ele nos torna membros, participantes desta mesma família de Deus. And through Christ, the cornerstone, God constructs this new society. E por meio de Cristo, que é a pedra fundamental, a pedra de esquina, Deus constrói essa nova sociedade. And did you see the words that Paul uses there at the end? Dá para ver aqui as palavras de que Paulo usa no fim. He calls it a building, a structure, a holy temple. Perceba bem, ele fala de edifício, uma construção, um templo. You see the picture that Paul is painting here of the church? Você consegue enxergar esse retrato, essa imagem que Paulo está desenhando aqui a respeito da igreja? It's an amazing supernatural construction site. É uma construção espiritual maravilhosa, incrível. So God lays the foundation and constructs his society, the church, here in verses 1 and 2. It becomes the dwelling place of God. E aqui nós vemos que Deus então assenta esses fundamentos sobre os quais ele constrói a sua igreja. And what's the purpose of this new society? E qual é o propósito Well, dessa let's- nova sociedade? Let's look at chapter 3. Aí a gente tem que ir para o capítulo 3. And it's the third point in the outline, the purpose of God's new society. É o terceiro ponto aí do slide, o propósito dessa nova sociedade. As we look at chapter 3, keep in mind this picture that we just read from Ephesians 2:12 and forward. E enquanto estivermos aqui no capítulo 3, mantenha na sua mente essa imagem que nós acabamos de ver do capítulo 2. It's important context, important background. É um contexto importante para isso. Go ahead and read. We're not going to read all of Ephesians 3. Thankfully, we read it earlier, but go ahead. We're going to read verses 8, 9, and 10. Não vamos ler todo o capítulo 3, mas apenas os versos 8, 9 e 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. That phrase, through the church, that's an amazing phrase. Essa frase aqui não é incrível? Por meio da igreja ou pela igreja? My kids and I, we like to play this game called Mad Libs. É, I don't know if you said it's a game. We have to play this game. eu costumo jogar com meus filhos um jogo. It's kind of like it's a fill in the blank game. So you have a story and you make up words to fill in the blank. Você conta uma história e você deixa algumas lacunas na história e nós temos então que criar palavras, inventar palavras que vão preencher essas lacunas na história. So if I were playing this game right now, how would I fill in the blank on this? E se eu estivesse brincando disso agora mesmo, como eu ia preencher essas lacunas? So let's play together. God is going to display his manifold wisdom to the heavenly places through. Vamos brincar agora mesmo, né? Se eu dissesse essa frase, como vocês completariam? Deus vai manifestar a sua glória por meio da... That's what he says, but that's not what I would choose. You Isso know, é o que diz, mas não é o que eu escolheria. this is his wisdom. I would choose something like creation, something that's beautiful and glorious. Porque o texto diz que Deus manifestaria toda a sua sabedoria. Eu teria completado com outra coisa que fosse um pouco mais impressionante. Like I think of your own country. Eu estive aqui no seu país. Eu quero que você pense no Brasil. I've been to 65 countries and you have one of the most beautiful countries I've ever seen in the world. Eu já estive em 65 países e posso dizer que vocês têm um dos países mais lindos do mundo. I mean, even your trees, the wood on the trees is so beautiful. Até mesmo a madeira das árvores de vocês são incríveis, são muito lindas.
And then on Saturday, no, it was Friday, my son and I, we were swimming in Copacabana, and a rainbow, a full rainbow, went over the ocean right there. E quando estávamos com meu filho, sexta-feira, nadando ali na praia de Copacabana, nós vimos assim incrivelmente um arco-íris completo. I mean, beautiful beaches and rainbows in Rio. That's what I think is magnificent and displays the glory of God. Então, assim, uma praia linda no Rio de Janeiro com um arco-íris completo, é isso que vem à minha cabeça quando eu penso em exibir a glória da sabedoria de Deus. And of course, we know from the Bible, Psalm 19 and other places, that yes, creation does display the glory of God. E é claro que nós conhecemos pela Bíblia, Salmo 19, por exemplo, diz lá que a natureza, a criação revela a glória de Deus. But that's not what Paul says. Mas não foi isso que Paulo disse aqui. Here, God's word tells us that God has chosen the church to display his manifold wisdom to the power in the heavenly places. Aqui diz que Deus escolheu a igreja para manifestar a sua gloriosa sabedoria. That means fallen, sinful people like me who hated Jesus, who were drunks and fornicators, sinful people like you would display his wisdom. Isso significa que Deus escolheu pessoas pecadoras, como vocês e a mim, que bebia, que fornicava, para expressar a sua glória diante das pessoas, diante do mundo. This verse, Ephesians 3:10, in some ways serves as the pinnacle, the centerpiece of the whole letter. E aí, por isso que nós chegamos aqui. I'm sorry. This verse, verse 10, serves as the centerpiece, the main idea of the whole letter. É por isso que esse verso 10, na minha visão, é como se fosse a peça central que vai conectar e integrar toda a epístola. God's church displays his wisdom to the world. A igreja de Deus exibe sua sabedoria ao mundo. And we see the goal of all this clearly in verse 21, to give glory to God. E no verso 21 nós vemos o objetivo de tudo isso, é para dar glória a Deus. You want to read Ephesians 3:20 and 21. Vou ler aqui Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amen. So do you see the significance of this? Então você percebe o quanto isso é significativo? What is the church? O que é a igreja? You leave today and you talk to your next door neighbor and they say, "What did you learn what did you learn this morning in your sermon?" We talked about the church. E aí, se você passar pelo seu vizinho quando chegar em casa, e ele perguntar: o que você aprendeu hoje? Eu aprendi sobre a igreja. And they say, "The church? What is the church?" E aí ele perguntar para você: a igreja? O que é a igreja? How would you answer that? Como você responderia a essa pergunta? Well, according to Paul in the Bible, it is an outpost of heaven. It is the dwelling place of God. De acordo com Paulo, é o lugar em que Deus habita, é aquilo, o retrato que exibe o céu no mundo. That means that we, the Church of King Jesus, are an embassy for heaven. Isso significa que a igreja, não é como uma embaixada do céu, nós, o povo de Cristo, o nosso rei. We are ambassadors representing King Jesus and the kingdom of God here on planet Earth. Nós somos embaixadores. Nós representamos o reino do nosso rei Jesus aqui na terra. I love working in Washington, D.C. It's the capital of the United States. Eu amo trabalhar na capital dos Estados Unidos, Washington. Most every country in the world has an embassy or a consulate there. Lá nessa cidade, praticamente todos os países do mundo têm uma embaixada ou um consulado. There's great history, great museums, great architecture. It's a beautiful city. É uma cidade linda, tem muita coisa histórica, a arquitetura é maravilhosa. But it's a temporal city. Mas é uma cidade temporal. Everything in that city focuses on the kingdom of man. Tudo naquela cidade está focado no reino do homem, reino humano. Our church, Capitol Hill Baptist, is in a great location. A nossa igreja, Capitol Hill, está numa localização muito boa na cidade. The U.S. Capitol is just 5 blocks away. O Capitólio está a apenas 5 quadras da igreja. My family, Luke and I and our kids, we live in church housing right there on the block. E nós vivemos ali, eu com a minha família, numa igreja ali nas imediações
ou melhor, numa casa nas imediações da igreja. And from our bedroom window, we can see that the U.S. Capitol, the Supreme Court, the Library of Congress. E da janela do meu quarto dá para ver o Capitólio, a Biblioteca do Congresso. I'm thankful to be there. Eu sou muito grato por viver ali. And I'm thankful that members of our church are working in all those buildings. E eu sou muito grato também porque muitos membros de nossa igreja trabalham nesses prédios. But I'm even more thankful that I have the privilege to walk into the one embassy in town, the church. E eu sou ainda mais grato a Deus porque eu trabalho ali naquela que é a única embaixada de fato na cidade. The one embassy whose kingdom will not fall. A única embaixada que representa um reino que jamais será destruído. Whose king or president is not marred by corruption. Cujo rei, cujo presidente, governante não é manchado por nenhum tipo de corrupção. Whose economy will not falter because of inflation or because of war. Cuja economia não será afetada por causa da guerra ou da inflação. And whose treasury will not fail. Cujo tesouro jamais será abatido. We all serve this king. Todos nós servimos a este rei, irmãos. Immortal, invisible, God only wise. Imortal, invisível, o próprio Deus sábio. We might be wrong about a certain political candidate and his political party, A gente pode até se enganar acerca de algum político e seu partido, but we are certain about Jesus and his church. mas jamais nos enganamos a respeito de Jesus, o dono, o Senhor da igreja. So our faith is not ultimately about us, our best life now. Então a nossa fé não diz respeito a nós, a nossa melhor vida aqui e agora. It's about us together to be a display of his glory. A nossa vida diz respeito a nós todos juntos, como um retrato da glória de Deus ao mundo. And what's the result? E qual é o resultado disso? Well, it results in disciples being made who walk in a way that is worthy of God and his glory. O resultado disso são discípulos que são feitos, que são produzidos como exibição dessa glória de Deus ao mundo. That's what we see right after chapter 3, in chapters 4 and 5. É isso que nós vemos aqui nos capítulos seguintes ao 3, capítulos 4 e 5. Go ahead and read Ephesians 4:1 and then just jump to 15 and 16. Eu vou ler aqui capítulo 4, 1 e depois vou saltar para o 14 e 15. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Chapter 5 reinforces this same idea. Go ahead and read Ephesians 5:1 through 2. O capítulo 5 reenfatiza essa mesma ideia, capítulo 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Friends, do you see what God is doing? Irmãos, vocês percebem o que Deus está fazendo aqui? Through the power of the gospel, God is constructing a new society to display his glory. Por meio do poder do Evangelho, Deus está construindo uma nova sociedade que vai exibir a sua glória. Its foundations is not our works, but the work of Christ on the cross. E o fundamento dessa sociedade não são as nossas obras, mas a obra de Cristo na cruz. But the result is good works in us. Mas o resultado disso são as boas obras em nós. It's the good works of the body of Christ. São as boas obras que o corpo de Cristo desempenha. Things like evangelism, bringing non-Christians to Jesus. Coisas como evangelismo, trazer novas pessoas a Jesus. And discipling, building up Christians in the body of Christ. E discipulado, ajudar essas pessoas a crescerem dentro do corpo de Cristo. It's the works of the many one another commands that Paul prescribes here and in his other letters. São as obras em termos daqueles mandamentos recíprocos dos quais Cristo e Paulo falaram. These are the results of God's new society. Esses são os resultados dessa nova sociedade que Deus está fazendo. And finally, number 5, notice the power driving this new society. E por último, em quinto lugar, perceba o poder dessa nova sociedade. We won't read it, but if you see from Ephesians 6 and chapter 10 forward, Paul ends where he began. Nós não vamos ler aqui, mas se você pudesse
Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo fala desse poder. The power of all this is God. O poder de tudo isso vem de Deus. It's His strength, His armor. É a sua força, a sua armadura. In Him we stand and find our power for the mission. Nele, nós ficamos firmes, ficamos de pé e encontramos poder para a nossa missão. Well, congratulations. There it is, a biblical vision of the church from the book of Ephesians. Então, parabéns, acabamos de ter uma visão bíblica da igreja a partir do livro de Efésios. You did it. You ran through the whole book. Então, parabéns, vocês conseguiram. Nós caminhamos por todo o livro. We saw its foundation, its construction, its purpose, its results, and its power. Nós acabamos de conferir seu fundamento, a construção, o propósito, os resultados e o poder da igreja. So what? E agora? So what does this mean for us and for our local church? O que isso significa para nós e para a igreja local? Well, I think chapter 4 and 5 of Ephesians gave us the heart of our application. Eu acho que os capítulos 5 e 6 de Efésios nos dão aí o coração dessa aplicação. That is, we are to walk in a manner worthy of Jesus Christ together, for we are members of His body. Nós precisamos trazer tudo isso juntos como membros do corpo de Cristo. We are part of Christ's body. We are members. Nós somos membros, nós somos parte do corpo de Cristo. That's where this idea of biblical church membership comes from. E é daí que vem a ideia da membresia da igreja. All these commands from Paul and Jesus can only happen when we commit to living together as a family, as one body. Todos esses mandamentos de Cristo e de Paulo só podem ser observados se nos comprometermos em viver em comunidade como um corpo. I would argue that Scripture calls us to join a local church on the basis of committed love. Eu quero lançar aqui uma proposição de que a Bíblia nos ordena a viver esses mandamentos por meio de uma aliança, de um compromisso juntos. Do you remember Jesus' new commandment that He gave to His disciples the night before He was crucified? Você se lembra daqueles mandamentos, ou daquele mandamento específico que Jesus deu aos seus discípulos na noite antes de ser crucificado? These are some of Jesus' last instructions before He dies for us. Essas foram as últimas instruções de Jesus antes de ele morrer por nós. And what does He say? E o que ele diz? You read John 13, verse 34. João 13, 34. A new commandment I give to you. Um novo That you- mandamento eu vos dou. 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Why join a church? Por que se unir a uma igreja? I think Jesus just tells us right there. Eu acho que Jesus acabou de nos dizer o porquê. Here's the main application in 2 words. Esta é a principal aplicação em apenas 2 palavras. Why join a church? Por que se unir a uma igreja? Committed love. Amor compromissado. That's what we're talking about. É sobre isso que estamos falando. This is the committed love you see in a family, in a covenant, in a marriage. Esse é o tipo de amor, esse amor compromissado que você pode enxergar num casamento, numa família. It's a commitment, even when it gets messy. É uma aliança, é um compromisso, mesmo quando fica bagunçado ou complicado. Best book I read in seminary was titled Relationships, a Mess Worth Making. I'm sorry. The best book I read in seminary, O melhor livro que eu li no seminário tinha como título, the title was very good. o It said título era muito bom, dizia Relationships, Relacionamentos, a Mess Worth Making. uma bagunça que vale a pena. For the Christians, at its simplest, this means that you should covenant with a healthy church for your good and for God's glory. E para nós cristãos, essa aplicação é muito simples. Nós precisamos nos reunir, nos unir a uma igreja para a glória de Deus e para o nosso bem. That is, the local church is to be the center, the hub of your Christian discipleship. Isto é, a igreja local precisa ser o centro, o eixo da nossa vida cristã, do nosso discipulado cristão. It's God's plan to bring Him glory. É plano de Deus trazer glória a Ele mesmo.
You are God's bride, but it's a you plural. Vocês, né, não no singular, mas no plural, vocês são a noiva de Cristo. So you should join and commit to a local church out of obedience to Scripture. Então, por meio da obediência à Escritura, vocês deveriam se unir a uma igreja local. And out of love for the individual Christian brothers and sisters that God has put around you. E também por amor aos cristãos individuais que Deus colocou ao seu redor. I mean, isn't this the essence of love? Essa não é a essência do amor? To commit to someone even when it's hard and messy? Se comprometer com alguém mesmo quando é difícil e complicado? But that's what families that honor God do. E é isso que uma família que honra a Deus faz. We love one another and commit for better or for worse. Nós amamos uns aos outros e nos comprometemos uns com os outros para o bem ou para o mal. Again, the main idea here is simple. De novo, a ideia principal aqui é muito simples. If you are a Christian, God's purpose in saving you was that you might bring glory to Him through the life you live in communion together with other Christians. Muito simples. Se você foi salvo por Cristo, o propósito dessa salvação é que você se reunisse a uma comunidade de salvos que pudessem exibir a glória de Deus. If you do not do that, join a body, you have failed to live out what the Bible says is absolutely fundamental for what it means to be a Christian. E se você ainda não se uniu a uma igreja, você está falhando em fazer aquilo que Deus espera de você como cristão. See, because according to the Bible, it's not about you or about me. Porque, perceba bem, de acordo com a Bíblia, a vida cristã não diz respeito apenas a você ou a mim. It's about you and me being a community to glorify God together. A vida cristã tem a ver com você e eu juntos, unidos, construindo uma comunidade que exiba a glória de Deus ao mundo. I believe that's the weight of what the Apostle Paul is saying here in Ephesians. Eu acredito que esse seja o peso daquilo que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. And I pray that it bring you great encouragement, both individually and as a church. E eu oro para que essa palavra esteja trazendo um grande encorajamento tanto a você individualmente como a toda a igreja. I mean, amazing, how encouraging God is using us as part of His plan to bring Him glory. Não é impressionante, não é encorajador saber que Deus está nos usando como parte do seu plano de trazer glória para si mesmo? And we get all the blessings and benefits. E nós ainda recebemos todos os benefícios disso. Wow. Uau! So let me give you 4 biblical reasons why you need to be part of a local church to conclude Então, here. permita-me dar a você 4 razões bíblicas pelas quais você deveria entrar para a igreja. These are the tangible benefits and practical application to this biblical vision of the church, of covenanting together. São as aplicações práticas, tangíveis desse ingresso, dessa ação de tornar-se parte da igreja de Cristo. And here's a little user's guide for the application. Vou dar algumas aplicações para vocês, algumas linhas mestras. If you're already a member of the church, may this encourage you and remind you of its importance in your life. I'll start over. If you're already a member of the church, may this encourage you and remind you of its importance in your life, strengthening your walk in Jesus. Se você já é membro da igreja, que estas razões aqui venham a encorajar você a seguir, a permanecer como membro da igreja e se lembrar dessas razões. If you're a Christian but you're not a member of the church, it doesn't have to be this church, but a healthy church. If you're a Christian, you're not a member, just ask yourself, why not? E partindo da premissa que esta é uma igreja saudável e você ainda não é membro dela, eu gostaria de fazer uma simples pergunta: por que não se tornar membro da igreja? If you're here and you're not a Christian, welcome. E se você é um não cristão e está entre nós, você é muito bem-vindo. I pray that you see the supernatural beauty of the church. Eu oro para que você enxergue a beleza sobrenatural da igreja de Cristo. And I pray that you come to know God through its witness, like I did. E eu oro para que você venha conhecer a Cristo por meio do testemunho da igreja, como foi o meu caso. All right, so with that, let's get down to the 4 reasons. Então, com base nisso, vamos falar dessas 4 razões. Reason number 1, Razão número 1. join a church out of love for non-Christians. Una-se à igreja por amor aos não cristãos.
When Christians join a church and live faithfully according to God's word, they collectively help clarify to non-Christians what Christianity really looks like. Quando os cristãos se unem a uma igreja e vivem com fidelidade de acordo com a palavra de Deus, de forma coletiva, esses cristãos ajudam a esclarecer, a clarificar diante do mundo o que é, de fato, a vida cristã. So while unbelievers are always encouraged to come to church, they cannot be members. E apesar de nós sempre incentivarmos os não cristãos a virem à igreja, a frequentarem a igreja, eles não podem ser membros, The church consists of Christians only. a não ser que se convertam, porque a igreja é formada apenas de cristãos. And as we serve one another and serve the world around us, this will act like light in the darkness. E quando nós amamos uns aos outros na igreja e servimos as pessoas, isso se transforma como luz em meio às trevas. It will help evangelism, making clear who is a Christian and who is not. E ajuda na evangelização deixar muito claro quem é e quem não é cristão, quem é membro e quem não é membro da igreja. It should allow a clear light to shine in the darkness. Isso ajuda a fazer como que uma luz brilhando em meio às trevas. And this will be attractive in the best, most biblical sense of the word. Again, that was my testimony. E isso vai ser muito atrativo na essência bíblica da palavra. E, de novo, esse foi o meu testemunho. The church is the best evangelism program. A igreja é o melhor programa de evangelismo que há. It is the most powerful weapon in the army of the Lamb. É a melhor ou a maior arma no exército do Cordeiro. So join a church out of love for non-Christians. Então, entre numa igreja, faça parte da igreja pelo amor aos não cristãos. Reason number 2, join a church for Christians. Razão número 2, entre para a igreja por causa dos cristãos. Now this second reason, it's the longest point of application. Esta segunda razão vai ser a mais longa aqui das aplicações. And I'm going to mention 3 specific blessings under this second point for Christians. E eu vou mencionar 3 bênçãos específicas ainda nessa segunda razão. Blessing number 1 for Christians. Bênção número 1 para cristãos. Join a church for accountability. Entre para a igreja por causa da prestação de contas. You see, God never intended for his children to live as solo Christians. Perceba, Deus nunca planejou que os seus filhos se tornassem cristãos como numa carreira solo. You want to read Hebrews 3, 12 through 13? Hebreus capítulo 3, 12 a 13. Veja, irmãos, que nunca haja entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. So by joining a church, we're saying, I cannot do this by myself. Então, por entrar para a igreja, o que nós estamos dizendo é, eu não consigo sozinho. I need other Christians to help me. Eu preciso da ajuda de outros cristãos para ser bem-sucedido na minha caminhada cristã. A personal illustration of this. E eu quero dar uma ilustração pessoal disso aqui. My first Friday night as a baby Christian, Na primeira sexta-feira à noite I que eu walked tive depois de me converter, into Mark Dever's pastor study. eu fui ao estudo bíblico que o pastor Mark Dever ministrava. And you got to remember, I used to be a bartender. I was partying and living a very worldly life. Então, eu preciso dizer isso, que antes de me converter, eu tinha uma vida muito devassa. Eu participava de bares e de festas. And I walked in. I said, Mark, what do Christians do on Friday nights? E eu cheguei para o pastor Mark e perguntei assim, o que um cristão faz na sexta-feira à noite? Que eu não sei. I had no idea. I was a baby. Eu não tinha nenhuma ideia, era um cristão bebê ainda. And that church came alongside me and they helped me figure out Christianity. E aquela igreja esteve ao meu lado, me abraçou e me ajudou a desenvolver minha vida cristã. I couldn't do it on my own. I needed their accountability. Eu não podia fazer isso sozinho, eu precisava dessa prestação de contas. And 24 years later, today, I still need them as much. E 24 anos depois, hoje mesmo, eu ainda preciso tanto disso quanto antes, essa prestação de contas. But here's the thing, you cannot be held accountable if people do not know who you are. Mas uma coisa importante, você não consegue
viver esse ambiente de prestação de contas se as pessoas não souberem quem você é. You have to be involved in the lives of others for us to help you out. Você precisa se envolver na vida de outros para que as pessoas o ajudem. This means that local churches should consist of Christians who are willing to hold one another accountable. Isso significa que a igreja consiste de cristãos que estão dispostos a manter essa mutualidade, essa prestação de contas recíproca, Who are willing to be involved in the lives of others. que estão dispostos a se envolver uns na vida dos outros. And if necessary, to discipline a fellow member who is unrepentant of sin. E, se necessário, disciplinar aquele membro que não se arrepende, que permanece no seu pecado. Accountability is not a silver bullet. A prestação de contas não é como uma bala de prata que resolve tudo. There will always be sin in churches because there will always be sinners in churches. Sempre haverá pecado na igreja porque sempre haverá pecadores na igreja. And we should never overlook abuses of accountability or abuses of authority. E nós nunca deveríamos deixar passar em branco qualquer abuso na prestação de contas ou abuso de autoridade na igreja. God cares deeply about authority. Deus se importa muito com esse assunto, o assunto da autoridade. In Genesis 1 and 2, the author makes us in his image. Em Gênesis 1 e 2, nós vemos que Deus nos faz a sua imagem. And that means he gives us authority to steward his creation. Isso significa que Deus nos deu a autoridade, a sua própria autoridade, como administradores da criação. So that means good authority exercised well in the home or in marriage or in the church. It's the most beautiful picture of who God is. Isso significa que uma boa autoridade expressa na igreja, no casamento, em casa, é a melhor imagem daquilo que Deus é. And yet authority abused in the home or in marriage or in the church, it's the most heinous offense against God because it lies about who he is. E um abuso de autoridade, seja na casa, seja no casamento ou na igreja, é, na verdade, a ofensa mais hedionda a quem Deus é. It is a false image of God. É fazer uma falsa imagem de Deus. But sin does not thrive in the light. Mas o pecado, ele não prospera na luz. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. So our prayer, our goal is a church that serves as a culture where we can learn to give and receive godly encouragement. Então, o alvo de Deus é que a igreja crie essa cultura que nos ajude a viver e a experimentar esse encorajamento. Not flattery, the world flatters. Não é bajulação uns aos outros. And we can also give and receive godly constructive criticism. É uma forma de nós recebermos e darmos uns aos outros aquela crítica construtiva e piedosa. Not gossip or harsh, hurtful criticism. That's what the world does. Não um tipo de crítica severa, destrutiva ou ofensiva, que é a crítica que o mundo faz. We want to love hard so we can hit hard. Nós precisamos amar duro para a gente poder ter esses embates uns com os outros. That is, we want to speak the truth in love. Wounds from a friend can be trusted. Nós precisamos criar esse ambiente de amor em que haja confiança. Okay, the second benefit for Christians. E o segundo benefício, então, para os cristãos. Join a church for discipleship, for encouragement. Una-se a uma igreja pelo amor, ou para ter amor, encorajamento e discipulado. Stronger and weaker Christians need one another. Cristãos fortes e fracos precisam uns dos outros. All right, another personal illustration. Permita-me dar uma outra ilustração pessoal. This was when I was a teenager, actually when I was Luke's age, I'm 15, 16 years old. Foi uma história que eu vivi quando eu tinha 15 anos, a idade do meu filho hoje. I have a twin brother, Meu irmão gêmeo, twin a twin meu brother, irmão gêmeo. and we did scouts. We were in international scout camps. Nós estávamos num acampamento. Yeah, and we got to go to a camp in England, out in the country in England. Nós fizemos esse acampamento na Inglaterra, no país, na Inglaterra. So my mom was driving us in the car out in the English countryside, and there was a whole flock of sheep right there in the middle of the road.
E minha mãe estava dirigindo o carro, eu e meu irmão estávamos ali, e no interior, ali na Inglaterra, nos deparamos com um rebanho de ovelhas. We couldn't go through them or around them, so we just stopped and watched. Não dava para passar por aquele rebanho, porque eles estavam em toda parte, tivemos que parar o carro e simplesmente assistir. Now, I'm from Texas, so I've seen lots of longhorn cattle, but I had never seen sheep. E eu sou do Texas, eu já havia visto muitos touros com chifres longos, mas nunca tinha visto ovelhas. I thought sheep were white. Eu achava que as ovelhas eram branquinhas. They are not, they are dirty. Elas não são branquinhas, elas são sujas. And man, they are messy and stupid. E, gente, elas são bagunceiras, elas são complicadas e elas são estúpidas. I mean, literally, some of them were falling into the ditch right by the road. E quando eu olhei, assim, algumas delas estavam caindo na vala, assim, ao lado da estrada. Some were going the wrong way, away from the flock. Alguns estavam se afastando do rebanho, indo para uma direção totalmente errada. They were like biting each other and fighting with one another. E parecia que elas estavam se mordendo e brigando umas com as outras. But what was amazing, after about 10 or 15 minutes, with the help of the sheepdogs and the shepherds, they made it safely down the road to the sheepfold. E o que foi impressionante é que em 10 ou 20 minutos, com a ajuda do pastor e alguns cães pastores, as ovelhas conseguiram chegar juntas até o redil. You see, friends, that's us. Percebe, irmãos? Essas ovelhas são como nós. We're dumb, dirty sheep that bite at one another when we want something and don't get it. Nós somos como ovelhas estúpidas e sujas que estão, às vezes, se mordendo umas às outras. We easily fall into the ditch and are swayed off the path to go the wrong way. Muito facilmente a gente cai na vala ou vai para uma direção totalmente oposta à que as outras estão indo. But by God's grace, by being together in a flock, we can make it down the road all together. Mas pela graça de Deus, nós podemos, juntos com o rebanho, caminharmos na mesma direção. What I'm saying is simple. O que eu quero dizer é simples. We're better stuck in the middle of the flock, even if it slows us down and inconveniences our life. É melhor, é mais vantajoso estar junto com o rebanho, ainda que esse rebanho atrase o nosso ritmo, Why? do que a gente caminhar sozinho. E por quê? Friends, because if you know your hearts, you know that it's actually more dangerous to be alone or on the edge of the flock because we're prone to wonder. Porque se você conhece bem o seu coração, você sabe que é muito perigoso estarmos sozinhos, dada a nossa tendência de nos afastar e vagar para longe. Yeah. Where do the wolves live? Onde que os lobos vivem? That's right, they live there by the edge, and they get the sheep who are on the edge or alone, away from the flock. Eles ficam nas beiras assim do rebanho para pegar justamente aquelas ovelhas que estão mais afastadas. I guarantee you that joining a flock of believers in the church will slow down and inconvenience your life. E eu garanto a você que se unir a um rebanho vai atrasar a sua vida um pouco e se tornar um pouco inconveniente. But have you ever considered that maybe God's plan is to slow you down so that you can lock arms with others and help speed them up? Mas você já parou para pensar que talvez seja justamente o propósito de Deus atrasar você um pouquinho para que você possa dar as mãos a outros e ajudá-los a crescer também e acelerar o passo delas? Older men and women in the faith are commanded by Paul to disciple and encourage young Christians, Titus 2. Nós vemos aqui em Tito capítulo 2 que Paulo ordena as mulheres mais velhas a instruírem e discipularem, encorajarem as mais novas. Younger Christians are also called to care for and love older Christians. Os cristãos mais novos também são instruídos a amar os cristãos mais antigos. In the church, there is no such thing as an individual Christian. Na igreja não existe algo como o cristão individual. God has bound us together as one body in Christ and commanded us to care for one another. Deus nos uniu, Deus colou a nós uns aos outros como um mesmo corpo, o corpo de Cristo, e nos ordenou que amássemos uns aos outros. You know, read Hebrews 10, 24 and 25. Vamos ler Hebreus 10, 24 a 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia.
So by joining a church, stronger and weaker Christians, we make our love definite, committed. Então, ao nos unirmos a uma igreja, nós, cristãos fortes e fracos, nós fazemos esse amor de Cristo se tornar mais definido. O amor por Cristo se tornar definido. Remember all those one another commands that Jesus and Paul give? Você se lembra de todos aqueles mandamentos recíprocos, uns aos outros, que tanto Cristo quanto Paulo nos ordenaram cumprir? To love one another, to outdo one another in honor, to speak the truth in love, etc. Amar uns aos outros, exceder uns aos outros em honra, etc. Covenanting, joining a local church is what makes all that possible. Fazer esse pacto, essa aliança de membresia na igreja local é o que torna todos esses mandamentos possíveis. So we should join a church for Christians because it helps with accountability and with discipleship. And then finally, number 3, to share responsibility. Então, unir-se a uma igreja nos ajuda ou nos proporciona essa prestação de contas e esse discipulado. E também a terceira razão, unir-se à igreja nos proporciona compartilhar responsabilidade. The point here will just be simple. O ponto aqui, o argumento aqui é muito simples. There is a place for every member in the church to serve. Há um lugar na igreja para todo membro servir. Your spiritual gift, according to Apostle Paul in 1 Corinthians 12, is whatever meets the needs of the church. O seu dom espiritual, de acordo com Paulo em 1 Coríntios 12, é tudo aquilo que ajuda a igreja. So that's the second and the longest reason to join a church, out of love for Christians. Então, essa foi a maior razão, né, que levou mais tempo para falarmos para você se unir a uma igreja. Una-se por amor aos cristãos. It helps with accountability, discipleship, and sharing responsibility. Ajuda na prestação de contas, no amor, encorajamento e discipulado e na responsabilidade compartilhada. 2 more reasons to join a church, and these will be much briefer. 3 outras razões para você se unir à igreja e vão ser muito mais curtas. Number 3, join a church out of love for church leaders. 3. Una-se à igreja por amor a seus líderes. In my country, in the United States, some churches claim to have thousands of members. No meu país, nos Estados Unidos, algumas igrejas dizem possuir milhares de membros. Yet only a small percentage attend on Sunday. Apesar de apenas poucas pessoas, ou um percentual muito pequeno disso, frequentem a igreja aos domingos. What happened to those members? O que acontece com esses membros? Or there's the other end of the spectrum. Isso está, na verdade, no outro lado do espectro. Where churches have many people attending, but they never join the church and become members. Há igrejas que têm muitas pessoas frequentando, mas nem todas tornam-se membros da igreja. That is, they refuse or don't put themselves under the authority and the care of the church and its leaders. Porque essas pessoas se recusam a se submeter à autoridade da igreja sobre a vida delas. For pastors and church leaders like me and your pastor, this is a sobering reality. E para nós, especialmente pastores e presbíteros, essa é uma realidade muito séria. Because God, in the Old Testament and the New Testament, consistently holds leaders accountable for shepherding the flock and knowing each sheep. Porque quando olhamos o Antigo e o Novo Testamentos, nós vemos que Deus faz com que os pastores se tornem responsáveis e os pastores prestem contas acerca do seu rebanho, o rebanho que pastoreiam. Let me give you one example here from Hebrews 13:17. E permita-me dar um exemplo a vocês, tirado aqui de Hebreus 13:17. In Hebrews, leaders are commanded to keep an account of those put under their care. Read. E aqui no versículo 17, Hebreus 13, os líderes prestam contas de seu pastoreio. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. So this verse and scripture teaches that on the final day of judgment, we will stand before God, holding the hands of every sheep entrusted to our care. Vemos aqui, nesse texto, em toda a Bíblia, que no julgamento final, nós, pastores, estaremos ali diante de Cristo, segurando as mãos do rebanho que pastoreamos. I love you all, Eu amo todos vocês,
But I will not have to give an account for you all as your pastor when I stand before God. Mas a verdade é que, por mais que eu os ame, quando eu estiver diante de Cristo prestando contas, vocês não estarão sob minha responsabilidade lá. I will give an account for the 762 members of Capitol Hill Baptist Church. Eu vou prestar contas para aqueles 700 e tantos membros da minha igreja de Capitol Hill. So how can a leader know who to lead and care for if the members, number one, do not come to church, or if they come, they refuse to formally join and say, I will submit to the formal care and authority of the church? E como os pastores vão saber sobre quem prestarão contas se as pessoas não se tornam membros da igreja ou simplesmente frequentam, mas não se submetem à autoridade da igreja pela membresia? This is a formidable yet glorious calling. É um chamado formidável esse. It's exactly how our great shepherd Jesus cares for us. É exatamente da mesma forma que o nosso pastor Jesus toma conta de nós. And it's why he calls every church to have godly leaders. É por isso que Deus manda cada igreja ter homens piedosos como líderes, To gather and protect the flock, para unir e para proteger todo o rebanho, to minister the word of God, para ministrar a palavra de Deus ao rebanho and to equip the saints for the ministry. e capacitar os santos para a obra do ministério. And such a picture is a beautiful exhibit of God's kindness and wisdom in giving you gifts of pastors. E essa imagem é uma realidade que torna muito bela o amor de Deus e a sua sabedoria diante das pessoas. It's part of God's vision for the local church. É parte da visão de Deus para a igreja local. So friends, join a church out of love for your church leaders. Então, amigos, unam-se à igreja também por amor aos seus líderes. And finally, to conclude, join a church for God. That's the fourth and final reason. E por último, a quarta razão, una-se à igreja por amor a Deus. It's interesting that if you look through the book of Acts, it is the Lord who is adding to their number. And being added to the Christians' number means being identified as the church. Se você olhar o livro de Atos, vai perceber que é Deus que acrescenta pessoas à igreja. E estas pessoas são acrescentadas justamente à medida que vão se identificando com a igreja. The most striking illustration of this connection between God and the church takes place in Acts 9. A imagem, a ilustração mais impressionante dessa conexão entre Deus e a igreja é encontrada em Atos 9. It's the story of Paul's conversion. É a história da conversão de Paulo. And at this point, it's Saul, and he's on the road to Damascus to kill and persecute Christians there. Àquela altura, nós estamos ainda falando de Saulo, antes de sua conversão, quando ele estava ali no caminho de Damasco, indo perseguir cristãos. And on the way, Jesus appears to him, and Saul falls to the ground. E ali no caminho, Jesus aparece a Saulo e Saulo cai. Do you remember what Jesus says to him? E você se lembra daquilo que Jesus disse a Paulo? He doesn't say, Saul, Saul, why are you going to persecute those Christians? Jesus não disse, Saulo, Saulo, por que você está indo lá perseguir esses cristãos? He doesn't even say, Saul, Saul, why are you going to persecute the church? Ele não disse, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? He says, Saul, Saul, why are you going to persecute me? Ele pergunta, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a mim? Jesus so clearly and closely identified with the church that he refers to it as me. Jesus se identifica de forma tão clara aqui com a igreja que ele identifica a igreja consigo mesmo. That's why I think Paul got the image of the church as the body of Christ. E eu creio que é por isso que Paulo, ele então imaginou a igreja como o corpo do próprio Cristo. His first Christian conversation had that image emblazoned and put in his head. A sua primeira conversa, seu primeiro contato com Jesus gravou essa imagem na mente dele de uma forma muito forte e poderosa. Later, in chapter 20 of the book of Acts, it says that the church is the body of Christ. Em Atos 20, mais tarde, aqui no mesmo livro, nós encontramos a igreja como o corpo de Cristo. And that God bought the church with his own blood. E a mensagem é de que Deus a comprou com seu próprio sangue. Friends, I don't know all the bits of your life and how you've been brought up to regard the church.
Amigos, eu não sei a história ou todas as partes da sua vida e como você chegou até essa igreja. But the New Testament, I can tell you, regards the church as the body of Christ, bought with his own blood. Mas a verdade é que o Novo Testamento apresenta a igreja como o corpo de Cristo adquirido pelo seu próprio sangue. This is what God is about. É acerca disso que Deus é. So ultimately, we want to join a church out of love for God. Então, em último lugar, una-se a uma igreja por causa do amor que você tem por Deus. Well, friends, there it is, a biblical vision of the church and practical blessings that come from it when we join one. Então é isso que nós fizemos aqui, não é? Uma imagem bíblica sobre a igreja a partir de Efésios e aplicações sobre por que você deveria unir-se à igreja. This picture, it's both a challenge and a comfort, isn't it? É uma imagem muito desafiadora. It's a challenge because we have a clear biblical responsibility to take care of one another. Porque traz esse desafio, né, de tomar conta, de cuidarmos uns dos outros. But it's also a comfort Mas também é reconfortante, não é mesmo? because we know that we too will be cared for and loved for and prayed for. Porque sabemos que ao mesmo tempo nós também seremos cuidados, seremos amados pelos outros, By God's family. pela família de Deus. And my prayer for you is that at the least, you've begun to understand the beauty and the power of Christ in his church. E a minha oração é que você ao menos compreenda a beleza da igreja de Cristo. May God give you the joy and the passion to continue this conversation. E que Deus te dê para você a paixão, o amor, para dar continuidade a essa conversa que tivemos. With your church leaders, with your family, with one another. Com os seus líderes na igreja, com seus familiares e uns aos outros. For your good, our good, and God's glory. Para o seu bem, para o meu bem e para a glória de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for the church, your bride. Pai, muito obrigado pela igreja, a tua noiva. Grow our love for you and your church Aumente o nosso amor por ti e pela tua igreja, so that our lives might display your glory to the dark, watching world. para que a nossa vida exiba a tua glória para um mundo decadente. In Jesus' name we pray. Amen. No nome de Jesus oramos. Amém. Amen. Obrigado. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,